Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, tudo bem? Pessoal, 18 de agosto, domingão, e cá estamos nós para o nosso momento sabedoria. Nesse capítulo 18, ele fala pra gente que um dos atributos mais importantes da sabedoria é a prudência. E a prudência, principalmente no sentido de cuidar o que se fala, que a gente não saia por aí esparramando tudo aquilo que a gente ouve, né? Ou seja, que a gente entenda que nós somos dono do que calamos e escravos do que falamos. Então, esse é o princípio número 1 que ele está aplicando aqui e pedindo para que a gente observe no dia de hoje. E aí ele fala que é o seguinte: a boa ou a má vida depende da língua. E que nós construímos os nossos destinos, não só com as obras, não só com as coisas que a gente faz, mas principalmente com as coisas que a gente fala. E lembrando, né, a gente, que uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra de sabedoria, ela leva vida, né? Ela atrai o bem. E além de levar vida, atrair o bem, esse tipo de comportamento é um verdadeiro gesto de partilha. Então ele está pedindo para a gente observar exatamente isso. E aí que ele começa falando o seguinte: quem se isola procura sua própria vontade e se irrita contra tudo que é razoável. Então, o que acontece? Aquela pessoa que fica só sozinha, ela não quer a companhia de ninguém, ela não acompanha ninguém, ela vive no mundinho dela. Ao passar do tempo, essa pessoa, ela procura a sua própria vontade. Ela perde a capacidade de viver em sociedade. E quando vem novas pessoas ao convívio, ela simplesmente se irrita contra tudo, porque só a vontade dela prevalece, só o conhecer dela prevalece. E ela está tão acostumada a viver isolada que ela não deixa com que o outro fale a vontade dele, ou que prevaleça a vontade dele. Então, o problema de uma pessoa que vive sozinha, quando ela é colocada no meio de outras pessoas, tem essa dificuldade. E aí continua, né? O insensato não tem propensão para a inteligência, mas para a expansão dos próprios sentimentos. O desprezo ombreia com a iniquidade, o opróbrio com a vergonha. Ou seja, o julgamento, né? O opróbrio é o julgamento público, né? Então, o desprezo ombreia a iniquidade e o opróbrio com a vergonha. Se você faz julgamento público e isso não está correto, você já imaginou como que reverte isso? Com quanta vergonha você fica? Então, muito cuidado, né, com o julgamento. E muito cuidado, além de que o Senhor vai nos julgar com o mesmo peso do que a gente julgou. As palavras da boca de um homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é uma torrente transbordante, ou seja, é um rio que corre
A sabedoria, a fonte da sabedoria é um rio que corre. Não fica bem favorecer um perverso para prejudicar o direito do justo. Os lábios do insensato promovem contendas, a sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua ruína, seus lábios são uma armadilha para a sua própria vida. Ou seja, cuidado com o que se fala, né? As palavras do delator são como gulodices, penetram até as entranhas. O frouxo no trabalho é um irmão do dissipador. O nome do Senhor é uma torre. Para lá corre o justo, a fim de procurar segurança. A fortuna do rico é a sua cidade forte. Em seu pensar, ela é como uma muralha elevada. Ou seja, para o rico, né, a fortuna dele é a cidade forte. A confiança dele está exatamente o quê? Na riqueza, né? E para ele é como se ela fosse uma muralha elevada. Só que não é, né? Antes da ruína, o coração do homem se eleva, mas a humildade precede a glória. Olha o que ele está falando. Antes da ruína, o coração do homem se eleva. Primeiro vem o orgulho. O orgulho, ele é a abertura para todos os pecados. Ele é o ponto de partida. E o que vem contra o orgulho? Qual que é o contraponto? A humildade. E a humildade faz o quê? Precede a glória. Então, cuidado. Cuidado se você é uma pessoa orgulhosa. Cuidado o que você guarda no seu coração. Quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão. Quantas vezes a gente já faz o julgamento ou já dá a resposta antes mesmo da pessoa acabar de completar a frase? Já aconteceu isso com você? E quando você vai lá e dá a sua resposta ou fala alguma coisa, não tinha absolutamente nada a ver com o que a pessoa tinha falado ou estava terminando de falar. E aí o que acontece? Não tem como consertar. Já viu aquela coisa, quanto mais você tenta explicar, quanto mais pior vai ficando. Então que a gente seja prudente, que a gente ouça bem, ouça mais e não saia falando, né? O espírito do homem suporta a doença, mas quem erguerá um espírito abatido? A gente fala, né? Um espírito fraco não habita. Um espírito forte não habita num corpo fraco. Quando você tem um espírito forte, quando seu espírito é treinado, quando ele sabe, ele tem noção de qual que é a sua meta, qual que é o seu propósito, ele é forte. Ele vai e qualquer coisa ele enfrenta. Dificilmente ele se abala. Agora, quando o espírito é fraco, qualquer coisinha, qualquer dificuldade, a pessoa já treme. Isso é treino, gente. Resistência é treino. Nós fomos feitos para sermos resistentes. Então, cada vez que a gente vai passando por dificuldade, cada vez que a gente está em aflição, nós temos que tratar de fazer com que o nosso espírito seja cada vez mais forte e mais confiante nos propósitos de Deus. Qual que é a razão daquilo tudo? Qual que é o propósito para isso? O que o Senhor está querendo com isso? Né?
O coração inteligente adquire o saber. O ouvido dos sábios procura a ciência, ou seja, procura o conhecimento. O presente de um homem lhe abre tudo e lhe dá acesso junto aos grandes. Quem advoga sobre a sua causa, por primeiro parece ter razão. Sobrevém a parte adversa que examina a fundo. Ou seja, quando você começa a advogar por conta própria, a princípio pode até parecer que você tem razão, até que venha a parte contrária contar o lado dela da história. Então, quantas vezes, aquele ditado que fala, né, a história tem 3 lados, o meu, o seu e a verdade. Então, cuidado quando você estiver advogando em causa própria. A primeira dica, tenha compromisso com a verdade, nem mais nem menos. Não puxe a sardinha para o seu lado. Seja justo. Seja justo. A sorte apazigua as contendas e decide entre os poderosos. Um irmão ofendido é pior que uma cidade forte. As questões entre irmãos são como ferrolhos de uma cidade. O que quer dizer isso aqui? É mais difícil de se conquistar, né? É mais difícil de se conquistar do que uma cidade. Um irmão ofendido, dificilmente você vai lá e faz ele entender que não é por aí, que ele precisa perdoar. A questão fica muito complicada de você ir lá e refazer isso. É do fruto de sua boca que um homem se nutre. Com os produtos de seus lábios ele se farta. É do fruto de sua boca que o homem se nutre. A gente fala aquilo que o coração está cheio. Então, tipo assim, tudo que a gente pensa é fruto daquilo que a gente vai ouvindo. Quanto mais você ouve música ruim, notícia ruim, tá no meio de pessoas que só faz coisa errada, que só fala e planeja o mal. Quanto mais você convive nesses ambientes, mais você vai ficando igual ao ambiente, mais você vai copiando aquele modelo. Então, por que ele está falando? É do fruto da sua boca que o homem se nutre. Porque se você não cuida do que você pensa, se você não está num ambiente saudável, você começa a falar tudo aquilo que é o que você está vivendo. Então, para que a gente seja saudável nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente tem no coração, o que a gente precisa fazer? Conviver em ambientes que favoreçam isso. Para que a todo tempo o nosso cérebro vá buscando uma congruência com isso. Não tem como você falar sobre coisas boas, se alimentar de coisas boas, estar contente, estar feliz, se você só escuta coisa ruim, se você só alimenta de coisa ruim. Então tome cuidado com isso. A ambiência conta muito. Morte e vida estão à mercê da língua. Os que amam comerão dos seus frutos. Olha isso. Os que amam comerão dos seus frutos. Aquele que acha uma mulher, acha felicidade. É um dom recebido do Senhor, ou seja, é um favor do Senhor. Aquele que acha uma mulher, e que principalmente que acha uma mulher sábia. Então, a gente tem que parar com essa mania
de achar que não tem mais possibilidade de montar família, de que a gente não tem que ter filho. Não. A mulher é submissa ao homem, no sentido de ela está sob a mesma missão que o homem. E o homem é chamado a dar a vida por essa mulher. Ele é chamado a amar essa mulher como a ele mesmo. Então vem aí um bando de gente conversar que não precisa hoje, que está muito difícil fazer, criar família, formar família, criar filhos. Gente, nunca foi fácil. Na época dos discípulos, eles mesmos já diziam para o Senhor: Senhor, mas isso é muito difícil. Sim, é difícil, mas não é impossível. E cada vez mais que a gente tem um coração aberto, um coração ensinável, um coração sábio, a vontade de fazer e servir ao outro, cada vez mais que a gente se coloca nessa posição, mais leve isso vai ficando. E aí ele fala exatamente isso. Quem acha uma mulher, acha felicidade. Porque se você achar uma pessoa hoje que queira construir uma vida, uma família, e que além de tudo ela seja sábia, você vai ser feliz. Não tem outra alternativa. Você vai ter dificuldades? Vai. Mas você vai ser feliz. O pobre fala suplicando. A resposta do rico é ríspida e dura. Ou seja, o pobre fala suplicando, o rico não. Ele é curto e grosso. Nem mais, nem menos. O homem cercado de muitos amigos tem neles sua desgraça, mas existe um amigo mais unido que um irmão. Não adianta nada você estar cercado de um monte de gente que não tem o mesmo valor que você, que não tem os mesmos princípios que você. Isso vai te levar à ruína. É melhor você ter um único e verdadeiro amigo, se for o caso, do que aquele monte de gente que se diz o seu amigo, mas que não está comprometido com o resultado, que não está comprometido com você. Aonde você vai chegar? Então, cuidado com isso. Não queira estar no meio de muitas pessoas, não queira, mas eu preciso de um monte de amizade. Não se iluda. Esse tipo de coisa não vai te levar a uma vida saudável. Isso vai te levar à ruína. Então, observe, tenha poucas amizades, poucas, mas boas amizades. Essas sim, são aquelas que vão te fazer ser bem-sucedido na vida. Principalmente tenha amigos que declare e profetize sobre a sua vida, que queira te ver bem, que goste, abrace e te ajude nos seus sonhos, na sua vontade, que não seja invejoso, que te force a se desafiar cada vez mais, aquele que te joga para frente, aquele que na hora que você está desistindo de algo que você se propôs, ele vai lá e fala: opa, não senhor, bora lá, porque a sua alma tem saudades daquilo que seus olhos nem viram ainda. Então, bora executar. Esse amigo é o tipo de amigo bom. Se cerque dessas pessoas. E ainda que seja um, é melhor esse um do que um monte que não está nem aí para aquilo que você foi chamado. Então, nesse domingo, que a gente fique com essa reflexão. Leia de novo
vê o versículo que faz mais sentido para você, compartilha, comenta. E amanhã a gente está aí, de novo, se Deus quiser, para empilhar cada vez mais a sabedoria. Não se esqueça, passe para frente, ensine os outros, ensine principalmente na sua casa. Ser pessoas sábias e amar e buscar cada vez mais a sabedoria. Um beijo para vocês. Uma linda e abençoada semana. Até amanhã, se Deus quiser.